E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack. Esse é um vídeo especial comemorativo, o primeiro vídeo da nova temporada do canal da Stack, e eu queria fazer alguma coisa diferente. Pois é, não vou mais. A gente já vai entender por quê. Esse é um vídeo em comemoração aos mais de 21 mil inscritos do canal e aos mais de 2 milhões de visualizações nesse que é um canal educativo, um canal acadêmico, a sua faculdade no YouTube, que não é um conteúdo que atinge amplamente a todos, não é um conteúdo que viraliza. Então 21 mil alunos assistindo aos meus vídeos e 2 milhões de visualização, para mim é uma coisa muito importante, é uma coisa muito boa, uma grande conquista. Porém, mais do que a importância da view que o canal está tendo, a minha importância é sempre levar conhecimento, levar educação, não apenas de dados técnicos, tecnológicos, mas também de vida. Como um professor educador, eu tenho essa missão de como coordenar e orientar um aluno, orientar uma pessoa sobre como que as coisas funcionam nos projetos, enfim, a lidar tanto com a parte mercadológica, a parte profissional e até mesmo a parte social, a parte da vida, a sua psique, um pouco das suas emoções, dos seus sentimentos. É por isso que a gente vai falar hoje sobre projetos e frustração, tecnologia, bobina de Tesla, múltiplas inteligências e... O que está acontecendo no vídeo? Mas a gente já vai entender. Primeiramente, o intuito do vídeo era mostrar um pouco de ciência, apresentar para vocês alguns conteúdos de engenharia, uma coisa legal, ensinar você a fazer uma mini bobina de Tesla, uma bobina caseira. E como que é feita uma bobina? Se você quer aprender, não é nesse vídeo que você vai aprender uma bobina, mas vamos pegar um pouco do conteúdo. Então, o que é, na realidade, a bobina de Tesla? O que tem a ver com tudo isso que eu estou falando? É o seguinte. E é isso aí, amigos. Pelo estado super organizado que está essa bancada, vocês já devem ter entendido o que aconteceu. Primeiramente, o que é uma bobina de Tesla, então, que eu ia fazer aqui e mostrar para vocês? Uma bobina de Tesla, na realidade, ela é um transformador. Primeiramente, tem que entender o seguinte. Quando você pega qualquer fio que transmite eletricidade, por exemplo, um fio de cobre, e você transfere para esse fio energia elétrica, ele vira uma forma de eletroímã. Então, isso aqui, se eu deixar bem certinho assim, ó, bem retinho, e conectar uma bateria, por exemplo, 9 volts, eu vou ter um eletroímã. Então eu tenho aqui uma energia eletromagnética. Essa daqui, na bobina de Tesla, a gente chama de bobina primária. Ela vai receber a energia e ela será posta em volta de uma bobina secundária. O que é essa bobina secundária? Ela vai gerar um campo elétrico. Por que a bobina de Tesla é um transformador? Porque a gente vai colocar a bobina primária em cima, aqui embaixo, ó, da bobina secundária. Ela tem que estar bem juntinha. E a gente vai ligar essa aqui numa corrente, num alimentador de energia elétrica. Ela vai virar um eletroímã, que vai ser energia eletromagnética, que vai passar, mesmo não estando grudado, tem que estar juntinho, mas mesmo sem um cabo conectando, essa energia vai ser transferida para essa bobina secundária, gerando um campo elétrico. Então ela transforma energia eletromagnética em energia elétrica. Assim que funciona então uma bobina. E nós vamos montar um circuito elétrico aqui utilizando algum padrão, alguma referência. Tem aqui um transistor que ele é conectado aqui ao resistor e na realidade ele vai fazer um Y aqui. A ponta dele vai estar no resistor e também vai estar aqui na bobina primária. Quem quiser fazer uma bobina caseira, aqui você sempre tem que olhar, ele tem uma parte aqui abaloada, aqui ó, meio redonda, e uma parte reta. Você sempre vai colocar a parte reta para frente e as conexões para baixo, para você saber o que é direita, o que é esquerda e tudo mais, né? Então no caso, ó, eu tenho aqui a parte reta para baixo, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito eu vou ligar na bobina primária, que é a bobina grossa. Então aqui, ó, ele vai passar para cá, ligar na primária. O outro lado da bobina primária, ele vai estar ligado aqui no meu resistor, juntamente com o polo vermelho, o polo aqui, o cabo vermelho da minha bateria. O cabo preto ele vai ligar no interruptor, que eu vou servir para ligar e desligar aqui o circuito. Então tem aqui um interruptor, eu tinha um outro também que eu estava usando. Então aqui uma parte da bateria vai estar ligada no interruptor. Sempre que você tiver um interruptor, você tem que usar sempre um dos lados e o do meio. Então ele está aqui ligado no interruptor.
a parte do meio do interruptor vai estar ligado na parte esquerda do transistor. E o meio do transistor vai estar ligado aqui no resistor e também na bobina secundária, que é a bobina fina que a gente fez aqui. O que você precisa então para fazer a bobina de Tesla? Você vai precisar de um tubo, mais ou menos 3,5 cm, e você vai enrolar esse fio de cobre esmaltado, que você compra, por exemplo, por 100 gramas. Esse aqui é o número 30, número 29, que esse aqui é mais fininho. A bobina primária aqui a gente faz com um fio de cobre de 1,2 milímetros de espessura, mais ou menos uns 30 centímetros por aí. O interruptor com 3 saídas. Quem quiser fazer o transistor é o modelo 2N2222A, esse transistor aqui, esse modelo. E o resistor é, como eu falei, é de 22 kΩ. A bateria é de 9 volts e você vai precisar de um conector aqui de bateria também. Você pode montar ela em cima de uma caixinha de DVD, como eu tinha tentado aqui, eu coloquei tudo na caixinha. Enfim, cola. Você pode utilizar também aqui, ó, fazer uma estanhar, pegar aqui estanho para você fazer a solda. E você vai precisar de um soldador. No caso eu estou usando aqui eu usei um pirógrafo, que é um material que queima madeira, porque aqui é uma agência de publicidade, eu não teria um soldador aqui na agência. Por que eu teria um pirógrafo? Faz sentido? Não, faz menos sentido eu ter um pirógrafo do que eu ter um soldador, mas enfim, assim é a vida. Você pode usar então solda, você pode ficar soldando os componentes, ou você pode conseguir mais desses fios e ficar aqui conectando e amarrando, que é bem fácil. E lembre-se sempre de como esses fios são esmaltados, você tem que lixar aqui a ponta dos fios para passar a carga, né? Enfim, e você tem que passar ele com bastante calma para ficar bem certo, não ficar com algumas nervuras e tudo mais. Enfim, eu fiz, vocês vão ver cenas agora do processo de criação. Soldei parte a parte, tem um material sobressalente, fiz aqui na caixinha de DVD, deu tudo certo, tudo feito. E tecnicamente, se eu aproximar uma lâmpada fluorescente, que eu também comprei, tá aqui a lâmpada fluorescente, se eu encostar na bobina ou chegar perto, ela vai acender. Por quê? A bobina de Tesla ela gera, então, como eu falei, um campo elétrico em volta, né? E o que acontece? Tem uma transferência de energia dessa bobina para cá. Como que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui uma bateria de 9 volts que vai estar conectada na bobina primária. Se eu tiver aqui, por exemplo, 4 voltas, eu dei 4 voltas e aqui eu dei 200, não estou falando que foi essa quantidade, mas como que você faz essa conversão da voltagem, né? Você pega 200 voltas, divide por 4, que foram 4 voltas dessa, vai dar proporção de 50. Pega o 9 volts da bateria e multiplica por 50. Então, se eu joguei 9 volts aqui, eu vou ter 450 volts aqui nesse campo. Agora, se eu tivesse dado, por exemplo, só 3 voltas nessa e mantido 200, então a gente vai dividir 200 por 3 para ver a proporção, vai estar arredondando 67. Se eu multiplicar aqui pelo 9 volts, eu vou ter então 600 volts aqui na corrente, né? Então ela cria um campo elétrico forte. Para ter uma ideia, as casas geralmente são 110, 220 volts, né? Essa voltagem. Mas por que então não dá choque? Porque embora a voltagem seja alta, a corrente é baixa. O que é a corrente? É a quantidade de elétrons que está passando. Então passa pouco elétron, então você ganha tensão, a voltagem alta, você ganha tensão, que é a diferença de potencial entre os dois pontos, mas você perde corrente. Então por isso que, embora seja um campo elétrico em volts, você não leva choque porque a corrente é baixa. E se você aproxima uma lâmpada fluorescente, ela acende. Por quê? A lâmpada fluorescente ela tem uma camada de fósforo dentro dela, e contanto que os elétrons da lâmpada batam no fósforo, ela vai acender. Como a bobina de Tesla ela cria um campo elétrico em volta, esse campo faz os elétrons da luz moverem, baterem no fósforo e acender. E a intenção do Tesla era realmente mandar energia elétrica para as casas sem a necessidade de fios, de cabo, de conexão. Aqui não acabou de dar um problema, que não morreu, mas aí já continua aqui no celular mesmo. Então eu tinha feito com esse tubo aqui, e como eu falei, você tem que enrolar. Agora estou segurando o celular numa mão,
Então não vou conseguir, mas você tem que enrolar, tem que ficar bem juntinho, que é uma coisa extremamente difícil. Não pode ter fio entrelaçado, não pode ter nada. E aí que começa a dar o problema, e a gente vai falar aqui sobre projetos. Eu tô aqui na agência, tem pessoas trabalhando aqui agora, mas enfim, deixa eu respirar. Aproveitar que tem gente trabalhando aqui e vamos lá para uma biblioteca para a gente continuar esse vídeo e conversar o que interessa a respeito desse vídeo. Vamos embora. Aqui tá a luz que eu tava usando aqui na Canon, né, para gravar. Eu peguei cola, super cola também, colei toda a minha mão. E aqui tem a caixa de DVD que eu ia colar a bobina aqui em cima, 3 furos para passar o cabo da bobina secundária e os 2 cabos da primária. Aqui tá o circuito, tinha um outro interruptor, enfim, aqui tá o transistor e aqui tá o resistor, aí deu tudo errado, enfim, mas então vamos conversar a respeito disso aí, vocês já entenderam como funciona. A teoria do vídeo tá feita, vamos agora falar do assunto que realmente é o tema desse vídeo, depois eu limpo essa bagunça aqui também. É isso aí, eu tô agora no ambiente externo, vim aqui dar uma respirada, uma relaxada para poder espairecer um pouco do que ocorreu. E vamos falar um pouco então sobre o projeto desse acontecido, desse ocorrido. O que representa então a bobina não ter funcionado? É um demérito? É uma falta de vontade? Uma falta de expertise? O que funciona? Primeiramente, é válido e importante de entender que projeto é assim mesmo. É assim que funciona o projeto. Você nunca vai executar 100% do que você tenta. Pensa que um projeto ele é como uma pirâmide invertida. Pensa num triângulo invertido. Você tem uma ideia e uma concepção mental, uma iniciativa, uma intenção de como você quer que o projeto deve ser. Então você tem todo esse planejamento. Quando você vai começar a executar, quando você vai começar a fazer algumas coisas, você vai ver que não dá certo, algumas coisas não vão funcionar, não é simples o tempo, o processo. E assim, algumas coisas elas vão ter que ir sendo adaptadas e modificadas. Então aquela ideia inicial que você tinha, ela vai afunilando e no final, se você manter 5% do seu projeto original, pode acreditar que você ainda está muito no lucro por conseguir manter pelo menos 5% do projeto original. É assim que funciona essa parte de construção de projeto. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que existem inteligências múltiplas. Nem todo mundo entende e aprende as coisas da mesma forma. Isso é muito importante para quando você vai criar algo, desenvolver uma competência, desenvolver uma habilidade, você identificar no que é bom, o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade. Provavelmente o que você mais tem facilidade é o que você vai manter na sua vida, é o que vai te trazer um sustento, é o que vai te trazer um pão para sua casa, enfim. E é importante de entender então quais são essas inteligências múltiplas, e os docentes, os educadores também devem saber isso para conseguir incentivar um aluno da forma certa, para provocar e instigar ele de uma forma assertiva, a fim de abstrair dele o melhor que ele tem para oferecer de acordo com essas habilidades que ele possui. Um teste de múltipla escolha ou de perguntas para as pessoas responderem nem sempre é a forma mais certa de você avaliar um aluno. Às vezes ele vai aprender na prática, às vezes ele tem uma visão, uma inteligência mais sinestésica, que tem a ver com parte do movimento, de realmente colocar a mão na massa e fazer, ele vai aprender fazendo. Então você tem que identificar essas inteligências. No meu caso, eu sei quais são as inteligências que eu tenho. Todos temos, todas na realidade, as 8 inteligências, todos têm, mas em níveis diferentes de desenvolvimento e desenvoltura. Eu identifiquei a minha, então vamos pensar e refletir um pouco sobre isso. Por que não deu certo afinal aquela bobina? Embora a teoria estivesse certa, eu tive força de vontade. O que aconteceu? Então tá aqui, turma, um diagrama para vocês entenderem quais são as múltiplas inteligências. Elas foram propostas no estudo liderado pelo psicólogo Howard Gardner em 1983. E vamos entender então. Você tem uma inteligência que é espacial visual,
que está em compreender imagens, produções gráficas. Artistas têm muito essa inteligência espacial visual. Pintores, a parte de design gráfico, publicidade, né? Os designers, arquiteto, a parte de escultura, os escultores. Então, espacial visual, compreender com imagem. Um designer, por exemplo, ele pode usar uma imagem para entender algo melhor, para decorar, para aprender de uma forma correta. Esse diagrama é do portal Hipercultura, dando aqui os devidos créditos. A inteligência lógico-matemática tem a ver com essa parte, esse raciocínio lógico, desenvolver equação, fazer cálculo para resolver problema de forma assertiva. Então os matemáticos, os físicos, engenheiros, eles desenvolvem muito a inteligência lógico-matemática. A musical, autoexplicativa, você vai produzir e compreender com tipos de som. Por exemplo, quem nunca decorou um telefone, não pelo número, mas pelo barulho que o teclado fazia quando era digitado. Às vezes eu sabia que eu estava digitando o número errado quando desafinava no teclado numérico. O pam, pam, pam. Eu falava, isso, desafinou, então não é esse número. Não que eu seja um músico, mas é uma forma de mostrar como que nós temos todas as 8 inteligências. Eu não sou um músico, mas alguns sons me ajudam a identificar algumas coisas, né? Então, obviamente, os musicistas, né? Músicos, cantores, compositores desenvolvem muita inteligência musical. A corporal sinestésica tem a ver com você coordenar e utilizar o próprio corpo para resolver problemas. Coordenação motora. E aqui a gente já começa a ver qual que foi o problema da bobina. Então, atletas, ginastas, né, esportistas, dançarinos desenvolvem a corporal sinestésica. Naturalista, identificar e distinguir entre diferentes tipos de plantas, animais, fenômenos da natureza. Obviamente aqui nós temos biólogos, geógrafos, químicos, jardineiros, que desenvolvem esse contato, essa conexão com o natural. Intrapessoal, conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidades. Você tem aqui, por exemplo, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, professores que têm um entendimento próprio para poder lidar com o público, lidar com outras pessoas. Afinal, se você não entende você mesmo, como que você quer entender o próximo, né? Embora a gente sabe que o psicólogo também precisa passar por algumas terapias, e assistentes sociais, muitas vezes tem muita assistente social que por lidar com frustrações cotidianas no dia a dia acaba desenvolvendo algum problema e precisando de um tratamento, enfim. Interpessoal, reconhecer e entender os sentimentos, motivação e intenções de outras pessoas. Aqui nós também temos, né, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas e professores, educadores, né, que eles devem saber falar com alguém, um comunicólogo, um palestrante, até alguém que vai fazer uma apresentação pública, né? Aqui é você não ter a questão da timidez, saber lidar bem em público também envolve. Verbolinguística, analisar as informações e produzir trabalhos envolvendo linguagem. Então temos aqui os escritores, redatores, publicitários, os jornalistas, enfim, quem trabalha com a gramática, com as palavras. Então temos aqui essas 8 inteligências. Espacial visual, eu sou designer gráfico, então eu sei que eu desenvolvo ela. Tanto é que eu tinha em mente um diagrama do circuito bem concatenado, visualmente organizado para fazer as conexões, embora aquele esboço que eu mostrei seja só um esboço mesmo, não esteja tão agradável. A lógico-matemática, eu entendi a lógica dos cálculos de voltagem e eu entendi a lógica do que deveria estar conectado ao que para fazer aquela bobina funcionar. Beleza, musical não entra, verbolinguística não entra, intrapessoal, interpessoal não é nada a ver com a psique humana. E tem uma moto falando de psique humana, ali tem um ser humano bem ruim passando ali. A naturalista, eu entendia como que os componentes funcionam, como que, por exemplo, um estanho pode fazer uma liga metálica por transmissão de corrente elétrica, ok? Mas a corporal sinestésica, amigo, aqui pegou, hein? Coordenação motora. Então eu tinha toda a lógica em mente, eu sabia como que a bobina funcionava, como que ela teria que ir, mas a coordenação motora de eu enrolar aquele fio, de fazer aquela solda, uma mão eu estou segurando um fio, a outra eu estou segurando o estanho, qual mão que eu vou usar o soldador, sabe? Foi o que fez não dar certo. Provavelmente a minha bobina secundária, os fios não estavam
perfeitamente concatenados em paralelo, enfim. Eu não soube criar o projeto, colocar a mão na massa, embora eu sabia a teoria dele. E aí, qual é a conclusão que a gente tira disso? E olha que legal, você transformar um problema em uma oportunidade. Eu tive um problema que eu não consegui fazer a bobina e eu acabei transformando ele numa oportunidade de fazer um vídeo que dá conselhos sobre o mercado acadêmico. Eu, como professor, eu lido com muitas pessoas, alunos, e eles têm as inseguranças, inclusive essa insegurança leva ao branco. E eu sei que uma metodologia não serve para todos, até de acordo tanto com as múltiplas inteligências ou como a lógica, a obviedade. Então foi uma oportunidade de conversar sobre frustração e poder aconselhar os meus inscritos, aqui os seguidores do canal, sobre questões da vida, que podem, um conselho que você projeta e fala, olha, ele também não consegue fazer algumas coisas. E eu sou uma pessoa ruim por causa disso, eu sou ignorante, eu sou burro, estúpido? Obviamente que não. É simplesmente uma habilidade que eu não tenho, como eu faço jiu-jitsu há uns anos, eu treino, mas eu também não acho que eu treino, que eu luto da forma certa, porque eu não tenho essa inteligência motora, mas eu tenho outras, enfim, uma coisa colabora a outra. A conclusão que a gente tira disso é você aprender a lidar com o sentimento de frustração e você entender, conhecer você mesmo e conseguir estabelecer limites. Eu não estou falando você conhecer você mesmo através de palestras motivacionais, enfim, trabalho de pseudociência que vai tentar traçar um perfil seu, não. Sobre pseudociência eu indico que vocês leiam o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele desmistifica muito sobre as pseudociências, ele mostra o que é real de fato e por que a pseudociência infelizmente vende muito. Mas enfim, quando eu digo você ver seu limite, é a parte científica lógica mesmo. É você conhecer e saber o potencial que você tem para algumas situações e as limitações que você tem para as outras. Já ouviu falar aquilo de, por exemplo, se alguém tem um filho que é ótimo em matemática e é ruim em português, então ele tem que ter um professor particular de matemática, porque provavelmente se aquilo é uma inteligência lógica que ele tem, mas ele não tem a linguística, na vida dele o que vai trazer o sustento, o que vai trazer o sucesso para ele, provavelmente é a parte lógica matemática. É bom ele ter um reforço gramatical também, já que você tem que hoje ter sempre, quanto mais conhecimento melhor, mas você não tem que ter o sentimento de frustração por aquilo que você não consegue realizar, mas se entender por que aquilo não consegue realizar, e aí você, entendendo o problema, vai saber identificar essa causa para saber da próxima vez. Por exemplo, eu poderia ter desenvolvido todo o projeto e ter entregue para alguém executar para mim, porque o que a gente tem que aprender, isso aí eu já vi muito caso de alunos meus, é que a gente não precisa construir o mundo sozinho. Eu tenho um aluno meu de, por exemplo, jogos, que ele chega para mim e fala, professor, eu tenho uma ideia muito boa para um game, eu sei desenhar, mas eu não sei programar. Ou o aluno que fala, eu sou um ótimo programador, mas eu não sei nada de design. Outro fala, eu não sei nem programar e eu nem sei desenhar, mas eu tenho uma ideia muito boa para um jogo, para jogabilidade. Ou alguém tem ideia para história, para o roteiro. E o que eu sempre falo é, você não precisa fazer tudo sozinho, você pode ter parceiros, pessoas que te ajudem a bater na câmera, pode ter alguém que faça contigo, é uma equipe, é um conjunto, você não tem que ser bom em todas as áreas. Então isso que eu aconselho, não vai desistir de fazer um jogo porque você não sabe um dos elementos, você pode procurar aprender, mas se não for, você vê que está batendo a cabeça e não está indo, às vezes não é a inteligência que você tem mais elaborada, e é muito importante a gente saber aceitar a limitação e lidar com a frustração. Por exemplo, esse projeto da bobina seria ótimo para mim, seria muito legal chegar para vocês com a bobina de Tesla pronta e falar, olha aqui, eu coloquei a lâmpada fluorescente, os elétrons bateram no fósforo e ela acendeu pelo campo elétrico, mas enfim, eu não tenho a bobina pronta, eu fiz ela, eu tive iniciativa, eu concluí o projeto, a bobina ficou pronta, mas no fim ela não funcionou. Mas não é um demérito, porque eu fiz, eu fui até o fim, eu insisti, eu tentei de duas formas, mas tem alguma coisa em mim que me limitou. E eu não preciso de uma palestra, uma terapia quântica para saber o que ocorre, mas se eu entender as inteligências eu já sei. E não tem nenhum demérito, não tem nenhuma vergonha de admitir isso. Esse vídeo não é uma desculpa de eu não ter conseguido fazer a bobina. Eu tive um investimento, eu comprei os materiais, eu investi naquilo, eu pensei na ideia, eu queria um vídeo diferente para o canal, vou ensinar a fazer uma bobina de Tesla portátil. Mas a minha falha em concluir o projeto
me deu uma grande oportunidade de fazer um conteúdo que eu nem tinha pensado em fazer, que é explicar como lidar com frustração, como que funciona um projeto, as múltiplas inteligências, saber que beleza, às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas não tem nada de errado nisso. É questão de tentar ver quem consegue, quem buscar uma ajuda, buscar um apoio, sabendo que você é bom, enfim. Você é ruim em algumas coisas, mas você é ótimo em outras. Isso não é motivação, isso daí é ciência. Isso daí é verdade. No mundo onde a gente vê tanta depressão, tanta ansiedade, é fundamental você ver alguém admitir que, por exemplo, eu tentei um experimento e não deu certo. Vídeos que ensinam a fazer bobina de Tesla, tem vários no YouTube, muito melhores que esse. Você pode acessar o Manual do Mundo, acessar vários vídeos, você vai ver lá como que você conecta certinho, que deu certo. Mas o que eu acho legal desse vídeo é mostrar o bastidor de um projeto. Às vezes quando você assiste, você fala, caramba, é fácil. Não é. Quando você, ou mesmo que seja dito no vídeo que é simples e fácil, às vezes até é simples e fácil se você tem aquela competência. Mas pra mim, eu admito que fazer essa bobina foi um dos maiores pesadelos que eu já tive nos últimos anos. E não deu certo ainda, pra piorar. Então entende o que eu falo de frustração? E tá tudo bem. A minha intenção foi boa, trazer tecnologia, ciência e cultura para os inscritos. Eu tô trazendo, e eu já trouxe muitas coisas aqui no canal. Já ensinei a fazer holograma, diversos softwares, já ensinei ciência por meio de jogos. Eu cumpro a minha obrigação, eu tô com a minha mente livre, minha mente limpa e tranquila. Eu trouxe muito conteúdo legal no canal, embora um dos principais vídeos seja a história da festa junina, né? Vai entender. Mas não tem nenhum problema, eu poderia ter escondido o processo, ter mandado alguém fazer pra mim e falar, tá aqui a bobina funcionando, eu consegui. Mas não, eu sabia que eu era péssimo em coordenação motora, me propus o desafio. Foi uma experiência, talvez eu tenha melhorado alguma habilidade. Lá vem a moto. Aprendi a fazer uma solda um pouco melhor, embora não tenha dado certo a solda. Mas essa questão, você não tem problema lidar com a frustração, não conseguir fazer um projeto. Nenhum projeto sai como a gente quer. É uma tentativa. Você tem que pensar nas coisas que você consegue fazer e não ficar batendo naquilo. E ver que realmente, como pra mim foi uma dificuldade de fazer a bobina, embora os vídeos tenham dito que era simples e fácil, eu tive a intenção e eu fui até o fim, já é um grande mérito. Assim como eu posso ensinar alguma coisa no canal que pra mim é simples, tipo a minha área é a gráfica. Olha que legal, fazer uma pintura digital é muito fácil. E a pessoa pode assistir meu vídeo e falar, caramba, não consigo. Não tem problema se você não consegue. Talvez seja a forma que eu expliquei que não bateu com a inteligência que você tenha. Talvez a capacidade para fazer aquilo não seja a melhor coisa que você tem, ou talvez de uma forma diferente você poderia conseguir fazer. Mas a questão é tentar alternativas, tentar possibilidades, é assim mesmo, saber lidar com a frustração e ver eu admitindo, como você pode não ter conseguido fazer algo que eu ensinei, eu estou admitindo aqui que alguém tentou me ensinar algo que eu também não consegui fazer. Isso não tem problema nenhum, embora pelo menos a intenção de explicar teoricamente o funcionamento da bobina de Tesla, coisa que eu como professor e já tentei, passei na universidade de física para fazer, eu não fiz a universidade, mas eu passei no vestibular e me interesso por ciência. Essa parte teórica eu sei, é do meu domínio. O que me falta é coordenação motora. Eu não poderia ensinar você a fazer uma bobina de Tesla, como eu não poderia ensinar você a fazer um barco de papel. Os dois sairiam péssimos, embora a teoria eu saberia. Então aí fica um vídeo aqui falando um pouco sobre psicologia, múltipla inteligência, um pouquinho do funcionamento de Tesla. É um vídeo meio estilo vlog que eu quis fazer legal, e um desabafo e uma conversa. Até um vídeo que ensina a fazer bobina, tem vários. Agora um vídeo que você vê uma conversa sobre frustração, expectativa, projeto, essa psique humana, e você autoaceitar sua limitação, de repente no fim pode ter sido até muito mais útil para várias pessoas do que um vídeo de Tesla. Então é isso aí, eu fico por aqui, eu vou tomar aqui meu Guaraná. Não é um vídeo patrocinado, infelizmente, eu gosto de Guaraná, mas se ele quiser patrocinar, também não tenho nada contra, ó. Como refresca. Enfim, fica aí, Guaraná, quiser patrocinar, brincadeiras à parte. Tá aqui o vídeo comemorativo, agradeço muito a todos que participam, que apoiam o canal Destec. Nesses mais de 1000 vídeos postados, 2 milhões de visualizações, 21 mil inscritos. E a gente vai aprender muita coisa junto, tanto da vida, lidar com esses desafios, problemas, como parte mercadológica e parte acadêmica. Muito obrigado, curta o vídeo, deixa o like, compartilhe e nos vemos na próxima. E eu fui, tchau, tchau. Ai, pronto, voltei. Tô de volta, agora vou continuar trabalhando e editar esse vídeo.
Que bom que pelo menos eu expliquei como funciona uma bobina.